15 de Abril, com um verãozinho à porta, primavera, pelo menos aí em Porto. Bom, ponto 1, ata 7. Alguma questão? Ponto 2, informação à Câmara da situação de Covid, para conhecimento. Ponto 3, é um protocolo de cooperação com a RS do Centro, por causa das obras da remodelação da Unidade de Cuidados de Saúde personalizados, agora é assim este nome pomposo, da Gafanha da Encarnação, portanto, relativamente à necessidade de requalificar aquele posto no âmbito da requalificação do edifício e, portanto, que iremos abrir o concurso mais à frente e, portanto, como há a gestão daquele espaço, há necessidade da ARS aprovar, que está esta situação salvaguardada, para que se proceda à candidatura no âmbito do edital que saiu, tem que fazer a candidatura até ao dia 30 de Abril, de apoio às tensões de saúde. Portanto, daí este protocolo vindo aqui à Câmara para aprovação. Alguma questão? Este protocolo entre a ARS Centro e a Câmara tem como objeto a remodelação do equipamento onde funciona no Centro de Saúde. A intenção, o projeto e a próxima obra neste espaço é para nós a prova real que o município deveria assumir as responsabilidades de descentralização na área da saúde. E é urgente que o faça. E temos aqui um exemplo claro que mostra que a Câmara tem todas as condições para assumir a descentralização da saúde e, em consequência, melhorar a vida dos cidadãos, neste caso, os mais debilitados. O espaço vai ter melhores condições de acolhimento, de trabalho, dignifica a função, apela à importância da saúde pública, é pedagógica para as populações. Nós sabemos que é sempre mais fácil de ir fazendo casuisticamente, mais calmo, menos responsabilizante, mas o caminho é subir porque a proximidade dos decisores melhora sempre os resultados. Por outro lado, tenho uma questão que é este espaço é propriedade da Junta de Freguesia da Encarnação, não deveria o protocolo ser tripartido. A Junta não tem uma palavra a dizer, existe uma autorização formal para que se faça. Olha isto aqui, está aqui a prova que a gente não precisa da descentralização para nada. Quando é preciso fazer, faz. Mas, obviamente, que a descentralização, como sempre dissemos, é um bom princípio. As questões aqui prendem-se com outras situações, como já falado. É evidente que em 2022, quer se queira, quer não se queira, isso aceita, não há, é tácito. Não é essa a questão. E, portanto, relativamente a essa matéria, não há qualquer tipo de problema. A questão que fala deste protocolo. Este protocolo é diretamente numa relação com a promotora da candidatura e a ARS, porque a ARS tem que dizer que sim senhor apoia, nem no âmbito do fundo comunitário, apoia. Não apoia nada, só diz que a parte da verba da saúde vai ali para aquela extensão. E relativamente à Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia obviamente que já disse que sim, agora nós faremos um acordo só, nós com a Junta, até porque a Junta está aqui assumido com a ARS, que a própria ARS também confirma o ok, aliás, esta questão nem podia ser de outra forma, não é evidente. Agora, apenas de uma questão de formalidade, agora a Câmara fará um acordo que está feito com a Junta de Freguesia, está feita na componente de concordância, como há agora. E, portanto, até porque aqui, sim, portanto, até porque há lá uma questão que é preciso resolver, que é o registro. E é por isso é que não está ainda feito, porque é preciso o registro daquele edifício. E ele não existe. E, portanto, anda-se aqui à procura dos papéis e, portanto, não está registado o edifício, tem que estar registado. E andamos aqui a ver onde é que isso passa. Nem está lá nenhum. Não está lá. Se o senhor souber, o senhor passou lá há 12 anos, se o senhor souber, pois com certeza. Pois com certeza. Se o senhor souber,
Como passou lá 12 anos, deve saber, mas não se importa. Não se importa agora. E, portanto, tem que se apanhar isso para depois se formalizar. Estas coisas antigas faz-se e depois não se registram, depois ficam. Aquilo era o antigo mercado, da Gafanha da Encarnação, depois transformaram aquilo, foi comprado uns terrenos, outros terrenos foram doados, assim uma confusão. Mas pronto, isso é uma matéria que tem que ser, os serviços estão a verificar a situação e, portanto... De qualquer forma, a aceitação da junta da obra depende propriamente do registro. Normalmente nos protocolos nem vem difícil registrar. Mas convém que é por causa de tudo, tem que ter lá o artigo. Tem que ter lá o artigo. Há concordância entre as entidades, não há questão. Aliás, a própria aqui, o próprio protocolo informa isso, mas depois lá depois, num protocolo de efeito do imóvel, provavelmente dito, tem que convém ter lá o número do artigo. E ele não existe hoje, não existe. Paciência. Tem que se ver. Uma questão procedimental, as questões jurídicas são pormenores, mas às vezes passamos por maior. Esse acordo passado por escrito entre a Junta e a Câmara não deveria ser anterior a este protocolo? Do ponto de vista procedimental. Não tem, não tem qualquer relevância. Há uma concordância com a entidade. Não foi isso em causa? Não, mas é isso que está em causa. Quer dizer, a questão formal e procedimental. Isso não tem qualquer... Se isso está tudo garantido. E depois a segunda questão é se este protocolo foi celebrado a 12 de Abril ou se ainda vai ser celebrado. É que a data é 12 de Abril, nós estamos a 15. Portanto, pergunto se é um protocolo. Não, a 12 de Abril foram eles. Não foi, nem sequer foi assinado. Isto foi a data da ARS. Foi a data da ARS. Agora nós... Pronto, é que aí está. Portanto, aquilo que perguntamos é se é uma proposta ou se é uma ratificação. Não, a ratificação ainda não assinei. Não assinei nada disto ainda. E, portanto, agora é que eu irei fazer a assinatura. Como é que volta? Proposta 4. É a abertura do procedimento ao fornecimento contínuo do gás natural por pano, a granel e em garrafa, que depois está aqui à Assembleia, estamos a falar de um fornecimento plurianual. Alguma questão? E, obviamente, está implícita a aprovação do gestor, das empresas e do juro. Certo? Proposta 5 é a proposta de abertura de concurso para a obra então da requalificação e ampliação do Salão Cultural e da Unidade de Saúde da Gafanha da Encarnação e das respectivas peças do procedimento. Portanto, é uma requalificação que terá um valor global de 545 mil euros e, portanto, com um prazo de execução de 12 meses. Alguma questão? A questão que eu tinha colocado era exatamente a mesma, porque até é possível fazer o projeto mesmo não havendo um registro. Portanto, é evidente que a obra se justifica. Eu lembro do primeiro ano, passei na Junta de Freguesia ter enviado à Câmara um pedido para isso, até pela questão da mobilidade e do acesso dos deficientes. É evidente que a obra é importante e não temos hora. Proposta 6 é uma proposta de prorrogação do prazo da obra da requalificação do espaço urbano central da Enriqueta Maia de um mês de maio até, ou melhor, de 30 de abril até 30 de maio. Exato, até o dia 30 de maio. Alguma questão? Eu ia só referir que é de salvar, porque é o único empreiteiro que tem outra obra por causa do Covid. Portanto, merece uma saudação. Teve só? Tem um bom plano de segurança. Proposta 7 é a proposta do nosso 23 milhas relativamente ao preço dos bilhetes para o período de maio a setembro. Alguma questão? Proposta 8
E a aprovação do preço de venda ao público dos artigos à venda das lojas de turismo do município. Portanto, isto são muitos preços, são, enfim, com base na venda dos produtos, muitos deles com consignação e, portanto, a definição dos preços, muitos deles com os fornecedores. Alguma questão? Ponto 9 é também o preço de venda ao público dos artigos à venda nas lojas e livrarias do museu. E, portanto, aqui alguns com valores, coisas já com valores diferentes, mas enfim, são também parcerias com alguns artesãos e fornecedores. Alguma questão? Não. Ponto 10, proposta de atribuição de uns apoios pontuais, uma do nosso vereador de Educação, as três, melhor dizer. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Ou alguma dúvida relativamente a isto? Não. Ponto 11. É a proposta de acordo de cooperação com as nossas associações de pais encarregados de educação do segundo e terceiro ciclo do ensino secundário. Não veio de outra vez, que fica. Não veio de outra vez, como eu estava a dizer, e portanto destas, como sempre uma separação aqui entre estas associações de pais e as outras, enfim, até porque têm espíritos e objetivos diferentes e, portanto, se há alguma questão com qualquer desta proposta. Proposta 12 é uma proposta de contrato de avança de 3 técnicos para lecionar as nossas AECs de ciências a brincar. Portanto, como a proposta frisou, esta é uma matéria que já tem sido sempre com o concurso que foi feito e com a bolsa, enfim, já se sastrou e, portanto, daí a razão destas avanças para dar seguimento ao projeto. Alguma questão? Ponto 13 é uma renovação do contrato de assistentes operacionais para assegurar as necessidades transitórias das escolas no regime da prestação de serviços, da tarefa. No fundo é por fazer a prorrogação aqui do contrato que tinham, o concurso está a decorrer, houve aqui algum atraso e, portanto, há necessidade de manter, como é evidente, o serviço e, portanto, era prorrogarmos aqui o mês do serviço de tarefa. Alguma questão? Eu não vou ser presidente, e a direta, portanto, enfim, por razões óbvias, não votarei essa proposta. À semelhança do que já sofreu na primeira parte. Alguma questão? Não, está bem, eu tinha percebido. Proposta 14 é uma proposta de alteração, enfim, alteração, sinalização de alguns ajustamentos aqui na Gafanha da Arqueira, nomeadamente na Rua do Norte, Rua Professor Mendes Calão e a alteração com sentido juntos da Rua dos Coquinhos com a Rua das Flores. Alguma questão? Proposta 15 é a proposta de não assunção das competências em 2021 na descentralização da ação social e, portanto, está a proposta, enfim, com a justificação da outra vez ter vindo cá, sem de facto as portarias terem saído, e as portarias saíram, foram apresentadas um mapa que temos aqui no anexo, mapa esse que temos aqui diversas dúvidas, para as quais solicitamos esclarecimento. No entanto, no nosso entendimento, independentemente das dúvidas que temos aqui, e dado que o decreto informa que devemos informar num prazo de 60 dias
60 dias após a publicação do Diário da República dos despachos e das referidas portarias, e dado que, enfim, independentemente das questões, das dúvidas que temos, acho que não faz sentido aqui a meio do ano pegarmos neste processo, numa altura destas, e portanto tem toda a lógica na nossa perspectiva que este processo, que no próximo ano automaticamente é pelas autarquias, em que o fazemos de forma enfim, que esperamos e desejamos com tudo esclarecido relativamente a estes, quer ao número de acordos, quer aos valores, quer à questão dos recursos humanos, porque sabemos, isto está aqui, um recurso humano, mas, enfim, também sabemos que na parte aqui da Segurança Social de Aveiro não vem ninguém para os municípios e, portanto, há aqui uma série de esclarecimentos que é necessário fazer e, portanto, a nossa propositura, este processo que vai não sei o quê, fazer uma transferência destas, uma coisa destas a meio do ano, não tem qualquer sentido, quando estamos aqui, enfim, a poucos meses de 2022, à altura que, enfim, de uma forma já esclarecida, esperamos, e de uma forma objetiva, assumir esta competência. Alguma questão? Sim. Bem, nós não estamos a poucos meses de 2022. Estamos a mais de um ano e meio de 2022, que é quando as competências serão, que é quando a descentralização do processo de mercado de ação social será obrigatória, não em 2020. Mas antes de chegarmos, Sr. Presidente, esta questão já foi aqui debatida, no entanto, para que conste, e na altura tinha sido debatida de forma extemporânea, como nós dizíamos, até porque ainda não estavam a correr os prazos para a deliberação, e em boa hora, a posteriori, a proposta, apesar de ter sido colocada na ordem do dia da Assembleia Municipal, em boa hora foi tomada a decisão certa, que era a de evitar uma decisão nula, uma deliberação nula por parte da Assembleia Municipal, e foi retirada a proposta conforme tinham alertado os vereadores do Partido Socialista. E, portanto, sendo repetida a proposta de deliberação, nós temos, de certa forma, que repetir algumas considerações que temos sobre este processo e sobre a proposta de recusa das competências na área da ação social. Em primeiro lugar, a ação social é uma área em que a proximidade pode ser determinante na eficácia das respostas sociais, e isso torna este processo vital para a melhoria da prestação destes serviços à população. E, no nosso entendimento, devem ser as câmaras os pivôs da articulação das respostas sociais e das entidades envolvidas, porque são estas que estão legitimadas democraticamente pelo povo, ao invés de, como muitas das vezes temos e tivemos, termos entidades privadas, de particulares, a fazer este papel de intermediação das diferentes valências da rede social existente em cada concelho. Este papel localmente deve ser entregue à Câmara sem qualquer equívoco, sem prejuízo, naturalmente, de todas as instituições, sejam elas públicas ou não, poderem continuar a ser chamadas e deverem continuar a ser chamadas a cumprir o seu inestimável papel na colaboração da garantia da coesão social e da existência de mecanismos de solidariedade para toda a população. Em terceiro lugar, estas competências a transferir dizem respeito, se a área em que a Câmara está tecnicamente preparada no que diz respeito à descentralização, esta é uma delas, porque dizem respeito a matérias que historicamente a Câmara já lida, direta ou indiretamente. Acrescentando a isto, que é importante que fique claro,
que haverá transferência de recursos humanos da Segurança Social para os municípios para garantir uma certa continuidade do saber fazer no que diz respeito a questões mais específicas. E também é bom referir que o decreto-lei prevê que as respostas sociais podem continuar a ser executadas pelas IPSS, aliás, muitas delas já são, através de contratos de programa com a Segurança Social, em que mudam os titulares. Aliás, este processo de mudança até é, de alguma forma, bastante amortecido por essa realidade, porque uma boa parte das atribuições da Segurança Social são neste momento cumpridas através de acordos com IPSS e, portanto, este processo de mudança é, em certa medida, bastante facilitado, havendo, no nosso entendimento, também por via disto, pouca turbulência neste processo, graças a isso, garantida uma certa continuidade na prestação do serviço, introduzindo serenidade numa fase transitória de mudança da tutela dos dossiês. Há, naturalmente, questões cuja operacionalização está dependente da experiência prática, da mudança em curso, mas, portanto, é essencial que a Câmara decida ir a jogo. Caso contrário, nesta como noutras matérias, a recusa per si é inibidora de qualquer evolução. E se nos diz o Sr. Presidente que o ano já vai em meio e, portanto, não vale a pena, aquilo que nós temos a dizer a esse respeito é que a experiência ainda incompleta deste ano, infelizmente, é de lamentar, aceitando num cenário em que aceitámos as competências, servir-nos guia para, no ano que vem, em que ainda é facultativo, aproveitarmos uma experiência parcelar deste ano para que no ano que vem os motores da estrutura estarem já a funcionar em velocidade de cruzeiro. Certamente que qualquer mês que nós acrescentemos à internalização das experiências e competências nesta matéria é bastante útil para tornar este processo de mudança o melhor possível para a estrutura da Câmara e para o serviço que a estrutura passará a prestar à população. Esta é uma evolução bastante necessária nos dias COP, da descentralização de competências na área da ação social. A operacionalização da descentralização, no nosso entendimento, deve prosseguir rapidamente, não apesar da pandemia, como alguns dizem, mas sobretudo para dar resposta aos problemas sociais que a pandemia nos coloca e àqueles que ainda vai colocar. Esta é, aliás, a lição, uma das lições desta crise, de que a proximidade é vital na eficiência das respostas sociais, e se a Câmara assumiu, durante as fases mais agudas da crise sanitária, sem quadro legal, muitas tarefas da Administração Central, cai o argumento de que a pandemia estorna esta mudança, bem pelo contrário. E há aqui uma nota que é importante relevar, é de que esta deliberação é extemporânea. Não é extemporânea do ponto de vista legal como era anteriormente, mas é extemporânea do ponto de vista político, porque a Câmara recebeu a informação financeira a 29 de março, há 2 semanas. Entretanto, diz que pediu esclarecimentos há seguramente menos de 15 dias. Não há notícia de que a resposta tenha chegado, mas também foi há seguramente menos de 15 dias que os pedidos de esclarecimento chegaram. Temos até ao fim de maio para deliberar, ou seja, temos mais 6 semanas. Mas opta a maioria por não esperar pela resposta, porque nem quer saber da resposta. Nem quer saber da resposta, porque quer recusar, dê para onde der. É que mesmo que a resposta que venha seja satisfatória, quer recusar, ponto. Dê para onde der. Portanto, todos os outros argumentos que se usem em cima disto são argumentos para disfarçar uma opção de não querer, ponto. Dê para onde der. Portanto, infelizmente não nos surpreende esta opção política da maioria e lamentamos não verificar nestas propostas a vontade da Câmara em fazer de imediato mais a este nível ao serviço dos municípios. Está tudo? Mais alguma questão? Bom, Sr. Vereador, estamos todos de acordo em alguns pontos da importância desta descentralização, da importância social. Estamos completamente de acordo da importância da proximidade. Estamos todos de acordo. Aliás, como disse bem, a Câmara Municipal já tem alguma experiência disto.
está aí completamente às cegas, e a ação social, hoje, até tem na Câmara de Ilha um papel importantíssimo. Digamos. Se há áreas que a Câmara tem tido uma valorização extraordinária, é na área da ação social, indiscutivelmente. Agora, independentemente disso, a Câmara continuará a ser parceira das associações e na capacidade de resolução dos problemas sociais do município. Não tenho a menor dúvida disso. Não é por causa da descentralização que a Câmara vai fazer mais ou menos. O problema é só de assumir compromissos e saber o que é que assume. Porque a questão dos serviços e dos mapas que são apresentados estão muito longe da nossa expectativa. E é importante, porque a Câmara vai assumir um compromisso para a vida, é preciso não esquecer disto, a Câmara vai assumir um compromisso para a vida, fique bem esclarecido desde o início o que é que efetivamente vai receber. Portanto, como eu disse, nós sabemos que a ação social, a Segurança Social de Aveiro não vai transferir ninguém para as câmaras municipais. Essa é a informação que temos de forma informal. Queremos que isso fique assumido, se é ou se não é. É um exemplo. Ou, enfim, subsídios eventuais de 19.000 euros que é apresentado aqui, fica bem esclarecido que é isto. É outro exemplo. E, portanto, aquilo que é importante é ficar bem claro, relativamente a esta matéria, do que é que a Câmara vai efetivamente assumir. Porque tudo o que é feito até lá, a Câmara fala lá. E os municípios e as nossas instituições podem estar perfeitamente descansadas. E estão, não tenho dúvidas. Está aí a nossa vereadora que poderá dizer alguma coisa. Portanto, as nossas associações estão descansadas relativamente a esta matéria. Sabem que podem contar com a sua Câmara Municipal para sermos parceiros sempre ao lado na resolução dos problemas e, portanto, isso não tem questão. Não é por causa disso que vai haver algo vai mal ao mundo, não é? Portanto, o problema aqui que se põe fundamentalmente é que há aqui necessidade efetiva de se assumir, e a Câmara não tem, mas quer tudo esclarecido como deve ser. E porque, nessa medida, entendemos que mesmo também nesta altura do ano, em que a ação social tem outros objetivos bem definidos, vivemos na questão da pandemia, pois com certeza que tem aqui um acréscimo de trabalho significativo, não vale a pena escondê-lo. Não é nesta altura que esta questão vai ter qualquer tipo de evolução e, portanto, entendemos que é preciso aqui dar tempo e, se nos pedem que temos que responder em 60 dias após as portarias e os despachos, enfim, temos que resolver. Vamos ter a Assembleia agora nas próximas semanas, e, portanto, a Assembleia tem que deliberar esta matéria e, portanto, tem que deliberar antes. E, portanto, é nesse sentido que esta questão vem aqui à Câmara Municipal. E, portanto, não temos, muito honestamente, estamos tranquilos com esta posição, temos consciência que não vamos prejudicar, nem as nossas decisões vão ficar prejudicadas em nada, absolutamente em nada. Agora, a nossa propositura está claramente definida nesta proposta, no sentido de que as razões que acabei de dizer, entendemos que não é efetivamente o momento disso. Até porque, reparem, nós sabemos bem, assumimos a questão da educação
também tínhamos uma experiência extraordinária, com equipas formadas, e ouça, isto tem sido o ai Jesus do céu, o ai Jesus do céu. É uma confusão em termos da transferência, e não é por nós, não é por nós. Portanto, isto leva o seu tempo, leva, obviamente, o timing para a efetiva transferência de responsabilidades, porque depois isto fica tudo a meio caminho, porque na altura a educação, nós, com este conceito que disse, nós temos aqui experiência, temos conhecimento, ok, não tem questão. Nossa, e ainda estamos hoje para esclarecer N coisas, mas enfim, é a vida, faz parte da vida. Agora isto temos que dar passo a passo e somos a favor, já dissemos aqui várias vezes, que nós somos a favor da descentralização. Agora isto não pode ser tipo saca-rolhas, não é? Tudo quase a empurrar. Portanto, isto tem que ser, e a experiência que temos tido na área da educação, não falando na questão dos esportes, ou não falando noutras matérias, na questão das praias, melhor dizendo, a questão dos esportes e das áreas portuárias, o processo ainda nem sequer avançou, e, portanto já foi assumido há não sei quanto tempo, o processo ainda nem sequer avançou. Portanto, isto tem o seu tempo, com certeza, e lá não há questões financeiras. As áreas da educação, das áreas da ação social, são áreas que têm aqui uma componente financeira importante, que é preciso salvaguardar para o futuro. E é esse entendimento de haver aqui responsabilidade nesta matéria, não é? E, portanto, como eu disse há pouco, isto é um assumir responsabilidades para a vida e, portanto, tem que ser bem salvaguardado, dentro dessa medida. Portanto, vocês votam? Portanto, isto é uma matéria mais celebrada aqui à Assembleia Municipal. Ponto 13, relatório de contas de 2016. 16. 16. Onde é que já lá vai 13? Não é muito longe. Não é muito longe. Bom, temos aqui um caixote. Um caixote aqui das contas. E, portanto, esta matéria, este ano do relatório de contas, tem havido alguma, enfim, também são se calhar das primeiras câmaras a apresentar o relatório de contas, em que no âmbito agora das novas orientações, no fundo do novo modelo que foi alterado do POCAL para o SNCAP, portanto, tem criado algumas dificuldades, não é? E, portanto, mesmo da parte da Medidata, algumas questões de esclarecimentos, e houve aqui, claro, um trabalho grande de ajustamento dos documentos que foram provisionais, portanto, os documentos que foram feitos no âmbito do POCAL no plano e orçamento para 2020, e agora estamos a fazer com base num processo da nova rúbrica do SNCAP. E, portanto, até tem um nome mais difícil do que POCAL, mas pronto. E, portanto, dentro desta medida,
houve aqui algumas leituras e algumas matérias que são, enfim, até por hábito dos mapas, etc, etc. E, portanto, há aqui documentos, uns foi para a Câmara, outros são pedidos pelo Tribunal de Contas e, portanto, há aqui, hoje, algumas variações de mapas. Mas, independentemente disso tudo, nós temos aqui o nosso relatório e contas de 2020 e, portanto, em que teve claramente um objetivo da gestão de 2020, do nosso equilíbrio das contas, que assenta, digamos, no financiamento do município. Digamos, não há de facto uma obtenção de financiamento externo de forma direta e, portanto, aqui resultou uma gestão, na nossa ótica, bastante eficiente em termos de despesa, permitindo uma redução gradual da dívida municipal, que foi um desígnio que assumimos desde o início e que no final deste ano a dívida de facto fica num patamar que entendemos é já um patamar muito bom para a gestão futura e, em simultâneo, conseguimos continuar a fazer investimentos importantes. Portanto, este plano, estas contas representa uma receita de 29.580.000 euros, em que há aqui uma componente da receita cobrada, fundamentalmente um crescimento no âmbito da descentralização da competência na área da educação, e que tem aqui uma componente de transferências significativas, e, portanto, conseguimos que, mesmo assim, e numa altura que houve uma quebra de algumas receitas, como já falámos, nomeadamente receitas das ocupações de espaço público, do domínio hídrico, da questão da ocupação das rendas, das esplanadas, de toldos, etc, etc. Mesmo assim, enfim, tivemos uma execução da receita de 85,65% do previsto. Portanto, foi um valor mais baixo do que o ano passado. O ano passado, a receita, 2019, tinha sido 88,76, mas, obviamente, fruto dessas questões que acabei de frisar, este valor mais baixo, mas, mesmo assim, dentro do limite que somos obrigados pela lei. Quanto à despesa paga, pagámos cerca de 26,4 milhões de euros, em que deste valor da despesa corrente representou 15,1 milhões de euros, o que representa menos 1,91% relativamente ao ano 2019. E tivemos uma despesa de capital no total de 11 milhões, quase 11 milhões e 300 mil euros, o que tem um acréscimo de mais de 30%. Portanto, quer dizer que, efetivamente, esta despesa de capital representa investimento e representa um valor importante que foi feita durante o ano 2020, apesar de, obviamente, termos a questão da pandemia, e não vale a pena sermos claros que a pandemia prejudicou a atividade, não só nossa, do país e do mundo, da Europa, do mundo, não há a menor dúvida disso, mas mesmo assim houve, de
facto, estes valores. E, portanto, o que quer dizer que, em termos da percentagem de execução da despesa paga, ultrapassamos os 77%, e da despesa paga e não paga representa um pouco mais de 90%. Isto é, digamos, dos compromissos que foram assumidos, houve uma parte, há sempre uma parte que já estão pagos, a outra parte que falta pagar, e, portanto, somando estas duas, obviamente que representa cerca de 90%. Nas grandes opções do plano, a execução financeira, enfim, dos compromissos pagos, do plano propriamente dito, representou mais de 13,8 milhões de euros, o que neste valor tem 32% a mais do ano passado. Portanto, isto vai ao encontro de, no fundo, da despesa de capital que falei há pouco, no orçamento que teve um aumento de 30% relativamente a 2019. E se somarmos a esta execução financeira de todos os compromissos pagos e não pagos, representa 17,2 milhões de euros, seja um total de 38% a mais do que 2019. Quanto à dívida, nós tivemos, como disse há pouco, uma continuação do abaixamento da nossa dívida bancária e, portanto, atingimos em 31 de dezembro de 2020 o valor de 4.638.000 euros, ou seja, um valor menos 26,5% relativamente ao ano anterior. E, portanto, no fundo, tem sido esta redução sempre gradual que tem acontecido. A dívida aos fornecedores representou, na altura, isto era a dívida da tesouraria, aquilo que estava refletido na dívida da tesouraria, representou 855.000 euros em 31 de dezembro de 2020. Referenciar também que em 2020 saldámos a chamada dívida, respeitante à subscrição do capital da FAM, que, enfim, eu nem sei se eu chamo dívida a esta situação. Esta foi daquelas dívidas obrigadas, não é? Foi umas dívidas obrigadas, que inicialmente representava 1,2 milhões de euros, depois foi reduzida para, não chegou a 800.000 euros, a tal dívida que nos obrigaram a assumir, e, portanto, no ano de 2020 saldámos todo este valor. Portanto, no fundo, estes últimos anos pagámos cerca, não chegou bem, mas cerca de 800.000 euros para o FAM, enfim, de forma sem obtermos qualquer resultado disso mesmo. Quanto ao resultado líquido do exercício, e tendo atenção o valor das amortizações do imobilizado do ano 2020, que representou 5,2 milhões de euros, e, portanto, isto aumentou relativamente ao longo do ano, porque, enfim, com o novo classificador complementar, acabou por alterar, lá está aqui umas questões também que foram alteradas, acabou por alterar a vida útil dos bens do ativo, e, portanto, dentro dessa medida, o valor destas amortizações aumentaram e, enfim, andavam sempre na casa dos 4,7, 4,6, 4,8 milhões de euros, já aumentou para 5,2. E, portanto, o resultado líquido do exercício representa, neste momento, em 2020, 2,9 milhões de euros. Portanto, no fundo, é o resultado líquido do exercício. Isto, ao contrário do que se chegou a dizer o ano passado, isto não representa dinheiro para investir. Isto é um número contabilístico, não é mais que isso. Quanto agora, enfim, ao ativo passivo, e, portanto, agora o
do SNC, que é uma matéria que, enfim, acaba por optar de forma mais ativa. Portanto, no fundo, o nosso ativo global, vá lá chamá-lo assim, aumentou para 182 milhões de euros e 140 mil, e o passivo foi reduzido para 24 milhões e 200 mil, grosso modo. Em 2019 este valor passivo representava 26,2 milhões de euros e o ativo, depois não disse, mas representava 178 milhões do ativo, que aumentou para 182. Em termos do prazo médio de pagamento, calculado de acordo com a fórmula que estava prevista no despacho, no final de 2020, portanto, o prazo médio de pagamento estava refletido em 19 dias. E, no fundo, este relatório acaba por refletir tudo aquilo que temos feito ao longo dos últimos anos, de forma que o nosso posicionamento no anuário dos municípios portugueses é bem um exemplo. Portanto, quando nos dá o 29º lugar no ranking nacional do maior equilíbrio orçamental, é um pouco um reflexo dos números que também este ano apresentamos relativamente a 2020, e, portanto, os indicadores económicos também são bem um exemplo e o reflexo daquilo que está em termos de económico ou financeiro, se é que se pode chamar assim, a nossa Câmara Municipal, enfim, com rácios obtidos que acho que nos deve orgulhar a todos e como disse, com o nosso equilíbrio obtido e com a redução da dívida e com o nível de investimento que o ano passado em obra, objetivamente, não contando as outras coisas, em obra teve um investimento superior direto, mais de 7 milhões, o que é um valor extremamente importante para o nosso investimento. E, portanto, abstenho-me de relatar, enfim, todas as obras que são refletidas neste ano, enfim, elas estão aí e, portanto, a questão todas as obras do PEDU ou do PAMUS, ou a questão da área da educação ou da cultura, enfim, a requalificação urbana, enfim, é um pouco de tudo. Entretanto, nós também somos um município que, efetivamente, como tenho dito, não é só obra, mesmo na questão imaterial, tem demonstrado uma ação importantíssima e um trabalho sério, muito virado para a qualidade dos serviços e, portanto, as referências que as entidades externas nos dão, a questão de entidade empregadora inclusiva, ou do selo de qualidade dos serviços prestados nos nossos resíduos sólidos, ou, enfim, sermos o único município no continente 100% eco-município com 100% eco-escolas, ou o município amigo do desporto, ou que, enfim, a Câmara distinguida pelas boas práticas do envelhecimento ativo, ou uma autarquia que é familiarmente responsável. Enfim, há passos, todos eles aqui importantes, que foram dados e que são fundamentais para o sucesso e para a qualificação do nosso território, de forma que, no nosso entendimento, tem sido bastante profícuo. Até, inclusive, na questão das alterações climáticas, somos, dentro do grupo de 26 municípios do país, que têm um plano estratégico, enfim, nem todos têm. Enfim, a parte de tudo isto, foi um ano
foi difícil, como sabemos, difícil pelo inesperado que nos bateu à porta, a todos, isto obviamente no mundo, na Europa e no país, e logicamente nós não fugimos à regra, que foi a questão do Covid, que obviamente nos obrigou a alterar hábitos, obrigou-nos a estar confinados, obrigou-nos aqui a ter, enfim, outras condutas, outros alinhamentos naquilo que era a gestão daquela municipal, em que da primeira hora estivemos ao lado das resoluções dos problemas. Sempre foi esse o nosso objetivo, no apoio às nossas associações, no apoio a tudo o que foi possível relativamente às nossas competências, na questão das isenções das taxas, das rendas, no apoio às famílias através do nosso fundo, do reforço, do apoio dos EPIs, enfim, e tantas outras questões. Enfim, lamentamos tudo. Lamentamos, no fundo, também a não realização da nossa atividade, da nossa e das nossas associações, mas, enfim, toda aquela atividade que tínhamos na persecução da dinamização do nosso município, no fundo, da divulgação do nosso município, na componente turística, e obviamente aqui estou-me a lembrar dos eventos e dos festivais, e logicamente que muita pena nossa, e acho que aqui é transversal a todos, não é questões do A ou do B, enfim, não realizarmos os nossos festivais da sardinha, do marisco, de cabelos brancos, do Festival do Bacalhau, que enfim é uma coqueluche que temos, de Marolas, da meia maratona, da Corrida Popular da Costa Nova, da Rádio Faneca, do Leme, da Rota das Pandeiras, enfim, mesmo da programação de 23 milhas sendo prejudicadas, enfim, entre tantas outras ações que apareceram. Portanto, foi um ano que temos que fazer, obviamente, um balanço extremamente positivo, no fundo, por aquilo que fizemos, por aquilo que tivemos que alterar, pelos números que são claros e os números não enganam, e, portanto, dentro desta medida, logicamente que foi trabalho de todos, e quero agradecer a toda a estrutura da Câmara Municipal, a toda a equipa especialmente que gera a Câmara de forma direta, mais direta comigo, depois a todos os nossos chefes de divisão, às suas equipas, que contribuíram, logicamente, para este momento que ainda hoje atravessamos, que tantas interrogações continuam a dar-nos para o próximo futuro. Mas pronto, esta é a vida e, portanto, nestas matérias nós não andamos, temos é que nos adaptar e ajustar e, portanto, dentro deste prisma, pois com certeza cá continuaremos a trabalhar neste objetivo claro de sempre, em nome do nosso município. E, portanto, caros vereadores, caras vereadoras, era este um jeito de preâmbulo na apresentação deste relatório de contas e, portanto, enfim, daria a palavra agora a quem entendesse. Muito obrigado. Sr. Presidente, nós queremos repetir, de certa forma, um protesto, e pedimos que ele fique registado em alta, e repetir porque já tivemos situação semelhante na aprovação das grandes opções do plano de 2021, em outubro do ano passado. Dar nota de que a proposta foi enviada aos vereadores com 72 horas de antecedência. Ademais, alguns documentos foram enviados apenas hoje. Este documento é extenso e de complexa análise, exige tempo e análise partilhada dos grupos de trabalho que suportam a atividade autárquica
em regime de não permanência que os vereadores do PS aqui executam. Por esse motivo ficou acordado no início do mandato que o plano e o orçamento e o relatório de contas, que é este o caso, seriam enviados à sexta-feira, sendo a reunião de Câmara à quinta, portanto com 6 dias de antecedência. Ainda que tenhamos nós proposto na altura que essa norma constasse do regimento, o Sr. Presidente alegou não haver necessidade, percebemos porquê, porque não queria cumprir, como nunca cumpriu, enviando sempre depois deste prazo. Mas o envio com a antecedência de 72 horas é intolerável, repetindo a tática usada na discussão do orçamento para 2021, em que enviou os documentos em cima da hora, numa tentativa evidente de prejudicar as condições de análise por parte da oposição. O Sr. Presidente até pode ter cumprido a lei, que ela determina que os documentos, no mínimo, devem ser enviados com 48 horas de antecedência. No mínimo. Portanto, até pode ter cumprido a lei, mas não cumpriu a palavra dada. E esse é todo um retrato da idoneidade de Vossa Excelência. Portanto, queremos que fique registado nesta reunião que a gestão deste debate pelo Sr. Presidente nos permite concluir ou reforçar a constatação, neste caso, porque já não é a primeira vez que sucede, que o Sr. Presidente não assume por inteiro as responsabilidades democráticas que lhe estão prestadas, que incluem, naturalmente, o respeito pelos direitos da oposição que foram, de forma deliberada e desleal, desrespeitados pelo Sr. Presidente neste episódio, e, portanto, repetimos aqui que este episódio é mais um que nos permite, que não nos deixa outro caminho que não declarar, ainda que o lamentemos, que não merece o Sr. Presidente a confiança institucional que os vereadores do PS gostariam de ter por Sua Excelência, porque não honrou a palavra. Está tudo? Sim. Também quero que fique em ata, agora, o lamento desta postura e, porque de facto, isto, aliás, o vereador diz e bem que a lei até cumpre, mas devo dizer que esta questão daquilo que aconteceu cumpre sempre a história dos 6 dias ou 7, ou o que foi, só não foi feita este ano. E não foi feito este ano porque teve razões para tal. Agora, eu disse no início, pela dificuldade das matérias que estamos em casa com o novo SNC, e portanto até podia ter entregue os documentos na terça-feira, mas não, mandei-os na segunda-feira quando foram finalizados da parte da manhã. E portanto, dentro desta medida, sempre cumpri, e a questão das contas do plano e orçamento foi outras matérias que aconteceram este ano de forma estranha, independentemente de se ter colocado as propostas e os senhores dizerem que não tiveram tempo nunca têm tempo, mas isso não tem nada a ver com isso. Portanto, também queria que ficasse em ata e, digamos, lamentar esta postura, recusar claramente a questão da idoneidade que o Sr. Vereador fala, da questão da confiança institucional, é um problema que já não me diz respeito. Agora tenho que, obviamente, recusar a questão da idoneidade do Presidente da Câmara, que é uma matéria, entre outras, que muito prezo e, portanto, dentro desta medida. Portanto, também queria que ficasse em ata esta questão de lamento só e, obviamente, esta matéria da idoneidade, abstenho desta confiança institucional. Logicamente, não estaria à espera que agora o partido da oposição, especialmente foi no último ano, perdeu a confiança institucional do Presidente, quando teve 3 anos que teve confiança institucional e agora no último ano já não tem confiança institucional. Mas pronto. E, portanto, dentro dessa medida, como é que votam o relatório de contas? Abstenção com declaração de voto que pretendemos ler. E? Não precisa. Abstenção com declaração de voto que pretendemos ler.
Eu dispensava. Sempre tivemos a dispensa das leituras, mas... Posso dizer? Nós temos esta declaração de voto. Eu também me acho o direito de ler a minha. Fazemos questão de ler esta declaração de voto, porque nos é impedido de participar convenientemente, em consciência e de forma o mais preparada possível no debate, e quando nos damos ao respeito não podemos participar no debate, portanto lemos a declaração de voto. Essa tem piada. Esta agora tem piada. Não estão preparados para o debate, mas estão preparados para escrever e ler uma declaração de voto. Ok? Força sobre a proposta de relatório de contas da Gerência da Câmara Municipal de Ilha relativa ao ano económico de 2020, apresentada pela maioria PSD, é um documento que reflete a realidade contabilística e financeira da autarquia, mas também contém subjacentes as opções políticas determinadas pelos autarcas do PSD, a quem cabe a governação do município. No que toca ao exercício contabilístico de registro da realidade financeira da autarquia, cumpre aos vereadores eleitos pelo Partido Socialista declarar que, tanto quanto nos é possível, não havendo evidência, dentro daquilo que nos é permitido escrutinar, de divergência da documentação face ao exercício, não se coloca qualquer objeção ao que nela consta. Isto, ainda que não nos tenha sido atempadamente fornecido, o que já vem sendo lamentável costume, o relatório da certificação legal de contas do revisor oficial de contas. Aliás, o respeito do Sr. Presidente pela oposição está pelas ruas da amargura. Exemplo flagrante é o facto de nos ter feito chegar esta proposta com 72 horas de antecedência, ao invés dos 6 dias acordados no início do mandato. É certo que não há norma formal que obrigue o Sr. Presidente ao envio de antecedência, portanto, o Sr. Presidente não falta ao cumprimento da lei, mas, mais grave que isso, é a própria palavra. Por outro lado, no que diz respeito à realidade que resulta deste exercício, consequência das opções políticas da maioria PSD, mantemos as inúmeras divergências estruturantes quanto ao modo como o município tem vindo a ser governado ao longo das últimas 2 décadas e meia. Em julgamento não está apenas o ano 2020, porque este, apesar das dificuldades inauditas que nos foram colocadas pela crise sanitária, é o reflexo da acumulação das prioridades, dos inconseguimentos, das inexistências definidas ao longo do presente mandato e daquilo que nele desagou, resultante dos 5 mandatos anteriores. A realidade informada pela maioria PSD está bem espelhada neste relatório de contas, para o bem e para o mal, bem como as de executivos anteriores, liderados pelo mesmo partido e por protagonistas que se mantiveram até hoje com responsabilidades executivas. Fernando Cassoio, membro deste executivo desde 1998, é por isso responsável pelo serviço de dívida que a Câmara suporta, em 2020 como em anos anteriores, de quase 2 milhões de euros. Ainda que o valor da dívida tenha vindo a reduzir ao longo dos últimos 7 anos e que o seu peso face à dimensão orçamental da autarquia seja suportável, não podemos escamotear que o custo anual da sua existência hipoteca uma parte importante da capacidade financeira da Câmara na resposta aos problemas do presente e aos desafios do futuro, resultante de orçamentos municipais sobredimensionados que não resolveram muitos dos problemas estruturais do município. Fernando Cassoio vangloria-se do equilíbrio das contas, operado com grande folga às custas do euro-milhões fiscal, que o aumento absurdo de receita de INI provocou. E nós cá estamos para sublinhar que se é responsável pelo equilíbrio orçamental, é igualmente responsável pelo desequilíbrio que colocou a Câmara para lá dos limites do endividamento, que levou a autarquia a uma situação aflitiva, da qual se salvou por via de plano de salvação governamental que limpou 11 milhões, repetimos, 11 milhões de dívidas a fornecedores e que sujeitou este município à vergonha de ter que passar por um plano de assistência financeira. Convenhamos, equilibrar as finanças da autarquia, com a ajuda financeira do PAL e de 14 milhões de euros de receita adicional de INI entre 2014 e 2020, não é tarefa de grande mestria. O mais modesto dos tesoureiros conseguiu o mesmo resultado sem ponta de transpiração, mas o município não precisa de um tesoureiro, precisa de um presidente com rasgo. Esta estrutura financeira, resultante dos desvios do passado e da falta de rasgo na introdução de mecanismos de eficiência na administração que se arrasta até ao presente, tem servido de alívio à maioria PSD para, ano após ano, manter carga fiscal aos municípios a níveis bastante elevados. Persiste assim o município de Ilha como um dos que mais INI cobra a cada município no território nacional. Esta realidade que nos é apresentada continua a provar, se dúvidas houvessem, que o PS continua a ter razão no que diz respeito à capacidade orçamental que a autarquia tem
para reduzir substantivamente a carga fiscal às famílias e empresas, em sede de diminuição da taxa de mínimo para 0,3, taxa mínima, de diminuição da taxa de participação variável no IRS, que chegou finalmente em 2021, e da taxa de renda, sem colocar em causa a sustentabilidade orçamental da Câmara e com vantagens assinaláveis para o alívio dos compromissos dos municípios e correspondente estímulo da economia local, agora tão depauperada pela crise sanitária. De referir também que a capacidade de execução das grandes opções do plano deixa muito a desejar, sendo que quase 25% das prioridades da maioria ficaram por concretizar. Será eventualmente esta a razão para que a maioria não sinta a necessidade de, perante o esforço fiscal que exige aos municípios, não acompanhar da redução rigorosa da despesa corrente da Câmara, justificará também a ausência da resolução dos estrangulamentos do Conselho nas áreas da mobilidade, da criação de emprego e fixação de população ativa, da valorização dos nossos recursos ambientais e turísticos, da gestão territorial integrada e sustentável, do reforço das políticas sociais e da aproximação entre eleitos e eleitores. O orçamento participativo não saiu do papel. O Conselho Municipal de Juventude funciona de forma anémica. A pandemia não pode servir para esconder a inércia a que muitos pelouros estão votados por eleitos que supostamente vinham para refrescar o plantel com mais genica e capacidade de concretização. Registramos ainda debilidades na gestão do município que se refletem designadamente na falta de cobertura total de saneamento, não obstante os investimentos feitos nesta área ao longo dos últimos anos, mas que neste mandato não verificou o necessário avanço ao ritmo que se exige e que prometia ao PSD na campanha eleitoral. Na ausência de uma rede de transportes públicos em todo o município, bem como na inexistência de uma estratégia para a regeneração urbana, em especial nas freguesias da Gafanha da Nazaré e da Gafanha da Encarnação. Lamentamos ainda que nenhum dos programas da Câmara de Reabilitação Urbana tenha tido tradução prática, nunca tendo surtido o efeito pretendido, notando-se que a reabilitação de edificado degradado não sai do papel. Aliás, quanto a esta matéria da reabilitação, e bem assim da requalificação do território, continua a não se compreender a total ausência de estratégia para as restantes freguesias do município, fazendo notar que na segunda cidade do concelho, a Gafanha da Nazaré, nada se fez a este nível de particularmente relevante. E é neste contexto que nos surge a crise sanitária, a que todos tivemos que dar resposta. E se numa fase inicial, perante um cenário nunca antes experimentado, foi exigida à Câmara que colocasse no terreno respostas de emergência nunca antes testadas e de efeitos imprevistos, tendo sido ainda, como no país e no mundo, um desafio cumprido com muitas incertezas e imperfeições, daí em diante a maioria PSD adotou uma postura passiva e de cumprimento do mínimo exigível. É certo que apoiou as instituições diretamente afetadas, como as IPSS. É certo que cumpriu na execução de medidas de contingência, na compra de equipamentos de proteção individual. É certo que definiu um plano mínimo de alívio de despesas e facilitação de sobrevivência ao comércio local. Mas a evidência de que a Câmara fez pouco chino é tal que a própria estratégia de propaganda incorporou no balanço dos ditos apoios Covid €500 mil de redução de receita de impostos decidida em outubro de 2019. A maioria PSD sabia em outubro de 2019 que enfrentaríamos uma crise pandémica e não avisou ninguém. Incorporou aquele montante porque não é satisfatório comunicar que os custos da autarquia com a resposta à pandemia não ultrapassam €700 mil. É pouco. Ademais, se tivermos em conta que a paralisação da atividade municipal, alguma dela de forma injustificável, resultou em poupanças de milhões que deviam ter sido canalizados para o combate aos efeitos sociais e económicos da crise sanitária. A Câmara falhou na execução de um verdadeiro plano de emergência. Fez pouco na sensibilização da população. Fez pouco no apoio às famílias e às associações. Fez pouco no apoio e estímulo ao comércio local. A verdade é que num ano em que os governos se endividaram como nunca, as empresas recorreram a apoios estatais como nunca, as famílias viram rendimentos cortados como nunca, num ano em que toda a gente gastou o que tinha e o que não tinha para sobreviver, a Câmara poupou, como bem demonstram saldos de tesouraria a rondar persistentemente os €4 milhões, ou a poupança de €1 milhão em despesas com fornecimento de serviços terceiros e custos com prestações sociais. Isto num ano em que os proveitos aumentaram em mais de €500 mil. A crise pandémica encontrou em ilha um executivo pouco dinâmico e resiliente. Deixou evidente a sua fraca capacidade de resposta aos problemas emergentes, a sua incapacidade de lidar com uma crise, sem esquecer ao mesmo tempo os desafios de sempre e o normal cumprimento da gestão potente. O ano de 2020, somando-lhe o que teve de inédito, reforçou a nossa constatação de que ao longo dos últimos 7 anos as escolhas que o PSD fez foram e continuarão a ser sempre às custas da sobrecarga fiscal dos municípios, nunca às custas de uma redução de despesas rigorosa, sempre ignorando a necessidade de uma ação política estratégica
que resolva os problemas estruturais do município, que tanto prejudicam a sustentabilidade do território e a qualidade de vida dos municípios. Face aos motivos expostos, o PS não pode aprovar o relatório de contas de 2020 e apoiar as escolhas políticas que lhe são inerentes, optando os vereadores do PS pela abstenção. Não sendo habitual nós lermos esta matéria, mas, enfim, cabe igualdade de circunstâncias, declaração de voto. O documento que apresenta o relatório de contas referente ao exercício da gestão municipal em 2020 resulta da prossecução das linhas orientadoras das respectivas grandes opções do plano e orçamento aprovados em 2019 e que, devidamente enquadrados no programa O Futuro, com certeza, em que o Partido Social Democrata apresentou como compromisso eleitoral em 2017 e maioritariamente sufragado pelos eleitores ilhavenses nas eleições autárquicas de outubro. Com forte determinação e empenho, aos quais a creche importa realçar o trabalho intenso, toda a excelente equipa da Câmara Municipal, procurando maximizar todas as oportunidades que foram surgindo na ultrapassão das inúmeras complexas dificuldades resultantes da conjuntura vivida da pandemia do Covid-19, afirmamos convicta e inequivocamente que este relatório de contas de 2020 evidencia e reflete a continuada evolução do desenvolvimento equilibrado e integrado do nosso município, focado sempre no caminho da criação de riqueza e crescimento sustentável e numa oferta abrangente de ações e serviços de qualidade e modernidade, contribuindo de uma forma clara para o engrandecimento dos municípios portugueses e, em particular, do nosso. A gestão autárquica que desenvolvemos e protagonizamos, assente no rigor, na transparência e na sustentabilidade, resulta de uma complementariedade e equilíbrio entre o investimento em infraestruturas e intervenções no espaço público e a implementação de ações e medidas que promovem a coesão social, a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos, das famílias, das comunidades, permitindo-nos assumir no presente e no próximo futuro a responsabilidade e o compromisso para continuarmos a apostar na construção do nosso futuro coletivo. Nesta balança e neste equilíbrio, tivemos ainda que gerir o peso das ações políticas e encargos que assumimos, com total sentido de responsabilidade, muitas vezes para além das próprias competências do governo local, para mitigar os efeitos negativos da pandemia na sociedade e na economia e a exigências constantes do combate ao Covid-19, a aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual e matérias de higienização e segurança, os apoios pontuais aos 4 lares, unidades de cuidados continuados, a Santa Casa da Misericórdia e os bombeiros voluntários de ilha, isenções de taxas e licenças de utilização do espaço público, rendas e publicidade, apoios sociais aos cidadãos e às famílias, devolução de valor da RSU ao comércio, a cedência de equipamentos informáticos às escolas e a distribuição alimentar aos alunos de escalão A e B da ação social escolar, entre outras medidas e apoio. Estes princípios de boas práticas de governação autárquica têm vindo a ser materializados num importante reconhecimento espelhado no anuário dos municípios portugueses. Neste caso, referente ao ano 2019, coloca o nosso município no 29º lugar das 308 autarquias com maior equilíbrio orçamental, subindo 3 lugares em relação ao ano anterior. Ainda segundo o anuário, a rigorosa gestão municipal permitiu igualmente que o município se posicionasse no 20º lugar no que respeita aos resultados operacionais e no 42º com maiores resultados chamados económicos. A creche, ainda que no mapa do ranking global das 100 melhores municípios, Ilha ocupa o 30º lugar como município de média dimensão, sendo o terceiro entre os municípios da Comunidade Intermunicipal da Região da Aveiro. Por outro lado, o principal foco da nossa gestão foi e é sempre o nosso município e toda a estrutura social das nossas comunidades. Nesse sentido, o rigor das nossas contas permitiu reforçar de forma sistemática, sustentada e sustentável os apoios financeiros e logísticos às nossas associações, mesmo em contexto da redução das suas atividades programáticas regulares, e continuar a disponibilizar importantes e fundamentais recursos financeiros às nossas juntas de freguesia, de forma a contribuir para um território mais afirmativo, solidário e próspero, e para o crescimento económico e social.
Dentro deste espírito e linhas orientadoras, chegados ao ano final de 2020, com um montante total da receita de 29.544.000 euros, se a este valor retirarmos quer o saldo inicial, quer o montante FEDER, quer ainda o montante respeitante à contratação do empréstimo, obtemos cerca de 25.940.332 euros de receita cobrada. A receita realizada atingiu os 85,65%, superando a percentagem indicativa prevista na Lei das Finanças Locais de 85%, situação que se tem vindo a verificar desde o ano 2015. No que diz respeito à despesa paga em 2020, totalizou 26.392.287 euros, sendo o valor da despesa corrente de 15.156.411 euros, o que corresponde a uma redução de 1,91% em relação a 2019. Já o valor das despesas de capital fixou-se nos 11.235.800 euros, quando em 2009 tinha sido na ordem de 18.615.537 euros. Quanto à análise das atividades das grandes opções do plano, a execução financeira, no que diz respeito aos compromissos assumidos, pagos e não pagos, atinge o valor de 17.186.906 euros, sendo a percentagem da realização das grandes opções do plano de 2019 de 91,73%. Relativamente à dívida bancária de médio e longo prazo, continua a descer, atingindo o valor de 4.638.384 euros, inferior a 26,51% em relação ao valor de 2019, tendo sido cumprido o serviço de dívida, pagamento dos juros e amortizações de capital. Quanto à dívida a fornecedores, conta corrente e imobilizado, incluindo as faturas em recepção e conferência, assim como outros fornecedores, tem um valor de 855.088 euros, perfeitamente equilibrado e ajustado à nossa qualidade, à nossa realidade, num evidente espelho de rigor e transparência de gestão, recordando que o valor em 2019 foi de cerca de 978.371 euros. No que respeita ao resultado líquido do exercício 2020, que se verificou com uma economia debilitada e instável fruto da pandemia, considerando um valor de amortizações de imobilizado de 5,2 milhões de euros, consideramos um resultado de veras meritório face às circunstâncias do país, com um valor de 2.914.665 euros. Estes extraordinários resultados obtidos permitem, como referido, reforçar os apoios financeiros e logísticos às nossas associações, continuar a disponibilizar recursos financeiros às nossas juntas de freguesia, ainda dar resposta direta no âmbito da exigência da mitigação da pandemia, seja do ponto de vista logístico e estrutural, seja a nível económico e social. Permitir igualmente alicerçado no investimento direto em obra superior a 7 milhões de euros, uma aposta no desenvolvimento do nosso município através de importantes e necessárias intervenções no espaço público, seja pela construção de novas infraestruturas, reabilitação de equipamentos ou de qualificação urbana. A expansão da rede de ciclovias, como o caso do Palmo 18, secção entre Abreios-Forte e Ponte da Barra. Aumentamos a nossa oferta na área de infraestruturas, como a renovação da rede de abastecimento de água em Valdilho, projeto da CMI e da IADA, e a reparação da conduta de águas pluviais na Rua Francisco Xavier, a Gafém Nazaré. Intervenções de requalificação urbana e de espaço público, como a requalificação da Avenida Fernando Magalhães, da Rua Carlos Marnotti e da Comenda de Orega, Salgueiro. Oferecemos melhores condições de aprendizagem e ensino com a requalificação e criação da EAB da Gafém da Encarnação. Continuamos a estimular a instalação de novas empresas e expansão das existentes mediante importantes para a criação de emprego, de medidas importantes para a criação de emprego e de riqueza, como o polo de atração de tecnologia e inovação e de mão de obra qualificada através da construção da área empresarial 4.0 na Gafinha da Arcada. Dinamizamos o território, proporcionando melhor qualidade de vida e de bem-estar para os nossos municípios através das ações ambientais. Da melhoria de equipamentos e espaços esportivos, construção da bancada do Campo de Vista Alegre, da colocação de piso sintético na zona desportiva do Jardim 31 de Agosto, na Gafém de Nazaré, ou da promoção da ciência com a inauguração dos estaleiros da Estação Científica de Ilho Ventoto. Além disso, existem ainda importantes projetos e obras em curso, iniciadas em 2020, como a requalificação e a construção da rede de drenagem
das águas residuais e pluviais da Gafanha da Aquém e da Gafanha da Encarnação, a requalificação da Avenida Nossa Senhora da Saúde da Costa Nova, a reabilitação do navio Museu Santo André e da zona de recepção do Jardim Andinô, a construção dos corredores cicláveis do PAMUS 1 e 2 entre a Gafanha da Aquém, Gafanha da Encarnação e a Gafanha da Nazaré, a aquisição dos terrenos e projetos para a construção do Centro Cívico da Gafanha do Campo, o reforço do cordão lunar entre a Barra e a Costa Nova, um projeto entre a ARS e a Câmara Municipal, com a ligação dos passadiços entre as duas praias. Com particular destaque para a dimensão e importância urbanística das intervenções de qualificação no âmbito do PEDU, em Ilha, Jardim Henriqueta Maia, da Rua João Carlos Marnote, Centro de Valorização e Interpretação da Legislação, ligado ao mar, zona envolvente ao Ciamar, Parque da Malhada ao bairro dos Pescadores. Orgulhamos-nos de ser um município onde a qualidade de vida está acima da média, conferindo aos nossos municípios elevados padrões de cidadania ativa e de serviços em prol do bem-estar comum. Continuamos a merecer o reconhecimento de distintas entidades, como por exemplo as boas práticas em diferentes domínios, nomeadamente social, autarquia familiarmente responsável, marca da entidade empregadora inclusiva ou do selo e bandeira das comunidades pró-envelhecimento 2020-2021, pelas boas práticas no envelhecimento, ambiental, o selo da qualidade na gestão dos resíduos sólidos urbanos do ERSAD, ou desportivo no município amigo do desporto. Sendo ainda um município de referência na área da cultura, nas mais diversas áreas e setores do 23 de Milhas, do Museu Marítimo, da Biblioteca Municipal, do CDI, etc. É também decente salientar a persecução de um nível consistente de investimento e de rigor nos domínios da educação e ambiente. Mantemos a nossa condição de 100% de ecomunicípio na juventude, na ação social, no turismo, na maioridade, que tem contribuído para um fundamental desenvolvimento integrado, sustentável e reconhecido município como o mais atrativo e inclusivo. Neste contexto, estamos convictos de que o relatório de contas de 2020 evidencia o excelente desempenho da nossa gestão da autarquia e que estamos no bom caminho para construirmos o futuro do município. Por fim, dirigir uma palavra de agradecimento e congratulação pelo trabalho meritório dos autárquicos que contribuíram para estes excelentes resultados, assim como aos funcionários, colaboradores, voluntários, associações, instituições da Administração Central e Regional, fornecedores, empreiteiros, etc., que de uma forma ou de outra contribuíram e participaram na continuidade da construção e desenvolvimento do município de Ilha durante o ano 2020. Ponto 10 a 17, auto de vistoria de medições. 10, alguma questão com qualquer deles?
Ponto 18 são uma libertação de garantia bancária, instituição de reforço de calção. Alguma questão? Ponto 19, 2 fundos municipais de apoio a famílias e indivíduos carenciados. Há uma questão com qualquer deles? Processo 20, processo 4121, um loteamento com informação positiva. Há uma questão? Não temos mais documentos. Alguma questão? Sim. Temos que assinar aqui a declaração de responsabilidade. E temos aqui a proposta da aplicação dos resultados. Estava metido uma coisa. Faz parte, não há nenhuma questão. Estava nos documentos. Estava nos documentos, está. Colocar a primeira e assinar. Hã? Colocar a primeira e assinar. Qual a primeira? É esta a declaração? Esta é uma. Sim, publicar. Colocar a primeira e assinar. É como eu só tenho aqui esta. Esta declaração é daquelas coisas que, sinceramente, não tem qualquer lógica. Esta declaração é legal. Deixa espaço. Eu só tenho 3 dias para ler os documentos, permite 3 para assinar esta declaração. Se quiser assinar, olha, já diz ao Tribunal de Contas que não assina. O que é que quer que eu faça? Foi da hora. Foi da hora. Foi pela esquerda. Às vezes cai. É uma dúvida, sabe? Alguma dúvida? Não, uma dúvida depois para assinar isto, não é agora. É isso, pois não. Tem que ser interessante, não tem? Tem que ser interessante. Depois de aprovar na Assembleia. Isto não é técnico, não é? Muito bem.
Isto é uma rede. É? Pois, isto está sempre a crescer. Olha aqui. Tu gostas dos documentos aqui? Este não gosto disto, deixaste isto. Está bem. Faz favor, senhor. Relativamente à obra em curso no Igafeira Aquém, por aquilo que é dado a perceber o centro vivo, ou mais vida, e a estrada com muita importância, vai haver uma redução drástica de estacionamento. E já hoje, com muito mais estacionamento, é frequente ver carros em cima de passeios, estacionados fora dos locais destinados, ao efeito, alguma confusão. Com esta redução, antevê-se algum caos no local. Esta situação foi pensada, está prevista alguma solução? Deixo esta pergunta. Ainda na mesma obra, relativamente ao passeio do lado sul da Rua da Mota, fiz algumas medições e parece-me difícil meter o projeto no espaço destinado. Já não era muito amigável o pequeno passeio projetado e a ciclovia adjacente, mas no papel ele vai querendo. No espaço físico é que me parece não cabe. E tenho algumas dúvidas, tenho mesmo muitas dúvidas e mais do que reservas certezas. Sendo que também não me parece que se pode uma ciclovia arrasar as portas de saída. No caso do meu espaço para o passeio parece que não há. E quero também colocar em cima da mesa o estranho caso da rotunda da Praceta Enriqueta Maia. Desde o início, no primeiro esboço do projeto, fomos questionando e foi alertado pelos vereadores que essa execução do trânsito no local, desde espaços ocupados e em sentidos de trânsito. Lembro até que na primeira reunião de Câmara, onde nos foi apresentado o trânsito norte-sul, seguia para Poente, mais tarde deixou de seguir para Poente e ia para dar a volta. Hoje até já é notícia da comunicação social e educacional. Pensamos com os alertas e questões que colocámos e demonstramos não havia necessidade destes fechos. A outra pergunta que quero colocar é se já está a ser desenhada a correção. Mais alguém tem alguma questão? Bom, Sr. Vereador, relativamente às questões que coloca, assim, da obra da Gafanha da Aquém, não há nenhuma redução drástica de estacionamento. O estacionamento mantém-se da mesma forma. Aquilo que está feito é a organização do espaço e, portanto, o estacionamento é mantido, exceto em frente das garagens. Portanto, em frente às garagens antigamente era corrido, agora está assinalado, está marcado no terreno as entradas das garagens e, portanto, isto pode dar uma ideia falsa da redução drástica que diz relativamente à perda de lugares de estacionamento. Elas não existem, portanto, os lugares são os mesmos, apenas está referenciado. Quanto à questão da ciclovia passeio, a passeio, ela é o normal de coabitar os passeios com os ciclistas e, com certeza, entre a solução ótima não existe, porque a solução ótima tinha que acabar com o estacionamento todo. Para se ter a solução ótima, tinha que se acabar o estacionamento todo. Como isso é de facto impossível, portanto há aqui uma solução de equilíbrio em que existe a coabitação, e a coabitação é entre o peão e o ciclista, que é mais vantajoso do que ser ciclista com automóvel. E, portanto, essa relação é uma relação equilibrada. A questão diz que não cabe, não sei, olha, o projetista teve o trabalho da montagem da ciclovia, aquilo vai ter, obviamente, e hoje há muitos sítios de coabitação, portanto, parece-me que a obra está dentro do espaço que existe, equilibrada, dentro do possível, e, portanto, se andou a medir, olha, eu não dei a medir, e, portanto, acredito num projetista que fez
fez o trabalho e que desenhou. Portanto, para isso existem os técnicos. Os técnicos existem para trabalhar esta questão. Quanto à questão do estranho caso, não há nenhum estranho caso da rotunda, não há nenhum estranho. O estranho caso às vezes inventa-se. Nem há a questão que falou relativamente, não percebi bem essa questão de norte e sul e coisa, mas também por acaso. O projeto que foi feito pelo gabinete PAL foi, portanto, o projeto de qualificação da zona central, foi o gabinete PAL que o fez, teve determinados pressupostos relativamente à questão da redução de viaturas, da redução de velocidade e obviamente, dando mais espaço verde e mais espaço aos peões, com a criação de pista ciclável, e portanto teve determinados pressupostos. Um dos pressupostos, logicamente, foi retirar os semáforos e criar uma rotunda que criasse condições, num sentido, claro, estrito, de redução de velocidade. E portanto, foi isso que foi feito. Com certeza que há situações de ajustamentos que às vezes no terreno são feitos. E aquilo que aparece aqui, até porque a rotunda que foi lá criada é uma rotunda galgável. A rotunda é galgável. E portanto, sendo galgável é para ser utilizada. A obra ainda não está acabada, ainda tem as tampas e portanto há os circuitos de automóveis que ainda estão a usar, usam a rotunda um pouco aos S. E em termos de uma situação que apareceu, de um autocarro que disse que não conseguia dar a volta, o facto é que todos eles conseguem dar a volta. Que é apertado, é. Não estou a dizer que é à vontade, vontadinha, não é. Tenho consciência disso. E portanto, daí que hoje o arquiteto projetista foi chamado para verificar a situação e fazer a sua análise relativamente. E portanto, aquilo que acontece é que os autocarros estão a funcionar e a obra não está acabada porque obviamente vai subir o pavimento e subir o pavimento toda aquela zona fica planificada. No entanto, o arquiteto acha que, pronto, por uma questão de salvaguarda, não mais que isso, até porque os autocarros estão a funcionar. Há um autocarro lá que de vez em quando há e acho que é sempre o mesmo, por acaso. Acho que é sempre o mesmo, porque é fácil atravessar o autocarro. Se quiser atravessar, atravessa o autocarro. Se quiser passar bem, se ele pegar mais atrás, não tem problema nenhum. Mas isso não tem questão relativamente a essa matéria. Portanto, a largura que o projetista definiu por ali, definiu a que definiu, e portanto, como eu digo, eu estou convencido e todos somos convencidos quando tiver a pavimentação final, ao subir, e portanto o pavimento vai ficar, quer 1,20 m de galgamento que o lancilo vai ter, quer depois a altura do lancilo, dá perfeitamente, e tanto dá que, ainda agora vínhamos a vir para cá, entrou um autocarro, devagarinho, mas sempre a circular. Devagarinho, sempre a circular. Pronto, há alguns que têm mais gente que outros, como tudo na vida, para fazer isto ou fazer aquilo, mas de qualquer maneira, o arquiteto que esteve hoje de manhã, pronto, ele acha que, por uma questão de salvaguarda, acha que aquilo não tem problema, mas por uma questão de salvaguarda, vai num triângulo virado para o lado sul, irá fazer um recuo de cerca de 80 a 90 centímetros para trás, por uma questão de salvaguarda relativamente a isso. No entanto, sabendo que os autocarros, quando aquilo estiver feito, quando todo o sistema estiver a funcionar, o autocarro que vem da Avenida Sul, ele nem sequer vai utilizar, nem sequer vai à Câmara, ele vai utilizar os autocarros, a paragem que está em frente à praça, e portanto, até por uma questão de tempo, os autocarros irem à Câmara e depois vir para trás para ir outra vez para o lado sul, não tem nexo nenhum. Mas pronto, mas isso relativamente a estas matérias, e
as questões das obras, não há aqui nenhum estranho caso, enfim. Nestas coisas, às vezes os desenhos são facilitadores, mas funciona, eu acho que funciona. Não é folgada, repito, não é folgada, não tenho medo nenhum de dizer, até porque não há questão nenhuma sobre isso, mas pronto, o projetista, ok, entendeu fazer este recuo no Triângulo Sul, pois com certeza, não há problema por causa disso, e portanto facilita um bocadinho mais, mas não vai alterar em nada relativamente a isto. Há muitas pessoas que até acham que a história do lancil central que não é galgável. Aquilo, uma das grandes coisas que meteu um bicho de sete cabeças, chamaram-nos assim, foi as pessoas verem os autocarros em cima daquele lancil. Porque aquele lancil tem 1,20 m, aquilo é uma coisa deste tamanho, e é precisamente para ser galgável, como outra coisa qualquer, não tem questão nenhuma. Mas estamos aqui tranquilos relativamente a isso. E nas obras, todas as obras têm pequenos ajustamentos, não há obra nenhuma que não se faça a perfeição total, e há sempre ajustamentos no local. E, portanto, não é mais que isso. Só mais uma questão. Relativamente, se o projetista resolverá melhor que eu, provavelmente. Tem obrigação disso. Sobre a gafanha da Aquém, quer dizer, aquilo que me pareceu no projeto era um passeio de cerca de 60 centímetros, lateralizado com uma cipória para ir de metro a qualquer coisa. Dá-me a impressão que não cabe. E a sensação que tenho é que não cabe. Não cabendo, a questão da junção entre o peão e a bicicleta não tem perigo nenhum. Tem perigo é as pessoas poderem sair de casa e a bicicleta estar a passar num momento que já é uma situação mais perigosa. As pessoas vão chamar a atenção para isso, também os projetistas resolverão isso com certeza se forem chamados a atenção. Inclusivamente há ali aquela questão das entradas das garagens, aquilo tem aquele feitio que é para funcionar até como, digamos, quase como espaço de ultrapassagem, não é? No fundo, e portanto daí aquelas... Eu gostava muito era que aquilo se tirasse os carros dali, dentro. Ficava em termos de pista ciclável e não sei o quê, soubesse alternativas, não é? Portanto, muitas das vezes tem que se ajustar à realidade, e com certeza que todos querem que as coisas fiquem o mais equilibradas possível. Às vezes tem que se arranjar o equilíbrio. Não, se me perguntar aqui se é perfeição, não vou dizer que é perfeição, mas é um equilíbrio. Enfim. O ótimo é inimigo do bom, não? E portanto, muitas das vezes, se estamos à procura do ótimo, nunca fazemos. Portanto, há aqui esta relação que, enfim, as pessoas na sociedade hoje, cada vez que todos nós temos que coabitar, enfim, coabitamos todos, temos que coabitar o melhor possível entre todos, entre o peão, o ciclista, o automobilista, e seja quem for, digamos, cada vez mais temos que, no passado, há uns anos atrás, a história, por exemplo, do estacionamento, nunca havia problema nenhum, porque havia lugares para todos, havia poucos carros e espaço não faltava. Agora, cada ano que passa, a questão do espaço público é uma coisa rara, é uma coisa que efetivamente é cara e é muito, enfim, ambicionada por todos, não é? Todos querem um espaço para isso ou para aquilo em função dos seus objetivos ou das suas necessidades, mas isso, agora, esta coabitação cada vez tem que ser mais respeitada, por isso cada vez tem que ser mais regulamentada, isto choca com os interesses, cada um, com os hábitos também, e é assim que se vai construir. Sim, senhor, então, vamos encerrar a nossa reunião. Muito obrigado.